Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos uma vez mais. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Queria naturalmente cumprimentar e dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Bancos, nas pessoas do Sr. Presidente, Dr. Vítor Bento, do Sr. Secretário-Geral, Dr. Norberto Rosa, e da Sra. Secretária-Geral Adjunta, Dra. Ana Mocho. Queria informar que a nossa grelha de tempos prevê uma primeira ronda distribuída pelos grupos parlamentares que quiserem usar da palavra, que vai desde 7 minutos a 5 minutos, consoante os grupos parlamentares. A Associação Portuguesa de Bancos responderá no mesmo tempo, imediatamente a seguir, a cada uma das intervenções nesta primeira ronda. Teremos depois uma segunda ronda, que caberão 3 minutos a cada grupo parlamentar, e aqui a Associação Portuguesa de Bancos responderá no fim, tendo o mesmo tempo que for usado pela totalidade dos grupos parlamentares. E depois, eventualmente, se assim for necessário, temos ainda uma terceira ronda, onde caberão 2 minutos por cada senhora e senhor deputado inscritos para esse fim. E, se assim ocorrer, a Associação Portuguesa de Bancos também responderá no fim de todas as intervenções, tendo o mesmo tempo para o efeito. Deste modo, julgo que estamos em condições de iniciar a nossa audição, pedindo também desculpa por este atraso, mas estivemos em audição anterior com a DECO e que fez derrapar um bocadinho o nosso tempo. Também pedia às senhoras e aos senhores deputados, bem como à Associação Portuguesa de Bancos, que possamos fazer um esforço para cumprir os tempos regimentais, até porque, como é sabido, nós temos daqui a pouco o início do debate sobre o Orçamento de Estado, que é naturalmente importante para todos nós e onde todos temos que estar. Assim sendo, dou a palavra inicial à Associação Portuguesa de Bancos, onde caberão 10 minutos, e dou a palavra ao Dr. Vítor Bento, já percebi que é quem vai usar, e muito bem. Faz favor, Sr. Doutor, 10 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vivemos tempos incertos, com a estabilidade das nossas vidas ameaçada pela emergência de várias adversidades, despertando ansiedades e receios sobre o futuro. Cingindo-nos só à vertente económica, o ressurgimento da inflação é certamente o fator de maior preocupação, erodando poder de compra e desestabilizando orçamentos e planos de vida. Sabemos que uma das reações desencadeadas pelos fenómenos inflacionários é uma subida das taxas de juros, quer por parte das autoridades monetárias, para arrefecer a procura e prevenir que o impulso inflacionário entre em espiral, quer por parte dos mercados que procuram, em taxas nominais mais elevadas, recuperar o que a inflação tira ao serviço dos seus empréstimos. Só não sabemos, desta vez, é até onde essa subida poderá ir. Por um lado, porque partimos de uma anormalidade histórica, que é um longo período de taxas nominais negativas. Por outro lado, porque também desta vez há vários indicadores que sugerem que a taxa de juro real, isto é, deduzida da expectativa de inflação, a taxa de juro real que equilibra a economia, continuará a ser negativa, pelo que o combate à inflação poderá não requerer taxas de juros nominais reais positivas, como acontecia em fenómenos anteriores. O que é o mesmo que dizer que as taxas nominais necessárias para combater a inflação, desta vez, poderão ficar aquém do que os exemplos históricos poderão sugerir. Expectativa que poderá ser reforçada se a atuação dos bancos centrais e dos governos conseguir estabilizar e ancorar as expectativas inflacionistas, revertendo rapidamente a dinâmica do fenómeno. Mas sabemos também, ou temos a obrigação de saber, que os choques que desencadearam o atual fenómeno de inflação, com a perda de termos de troca que acarretam, se refletirão numa perda do rendimento real de toda a sociedade. O grande desafio que se tem pela frente, portanto, é assegurar a distribuição equilibrada dessa perda e suavizar a transição para ajustamento dos rendimentos reais, sobretudo entre os mais desfavorecidos. Os efeitos desta dinâmica nos empréstimos em que muitas famílias incorrem para assegurar a sua habitação tornam-se naturalmente numa importante preocupação social. Os bancos, como seus credores, acompanham essa preocupação e são, também naturalmente, dos principais interessados em que as famílias consigam manter o equilíbrio das suas vidas económicas. Algumas, em situação mais carenciada, terão mais dificuldade em assegurar esse equilíbrio por si próprias. E, nesses casos, faz parte das obrigações do Estado
na sua função de segurador social, atender às insuficiências de rendimento. Outras, menos carenciadas, mas não financeiramente folgadas, terão dificuldades, mais ou menos passageiras, em assegurar a transição, sobretudo se rápida, para uma situação de maior aperto. Estas famílias necessitarão de acompanhamento particular para facilitar essa transição e, eventualmente, em alguns casos, de medidas excepcionais para o efeito. A maioria, porém, deverá conseguir assegurar a transição pelos seus próprios meios, embora enfrentando as dificuldades que um aperto no seu rendimento real disponível inevitavelmente acarreta. Para os casos que mencionei em segundo lugar, famílias não carenciadas, mas financeiramente apertadas, já existem diversos mecanismos que permitem atender à sua situação e aos problemas que ela pode envolver, como são os regimes do PARI e do PERSI, que ainda há pouco tempo foram melhorados. Também os bancos, há pouco mais de um ano, subscreveram um conjunto de boas práticas na sua relação com os particulares em situação de dificuldade financeira, conjunto que é público, e que norteia os seus procedimentos para lidar com estas situações. Sabemos ainda, porque isso foi anunciado, que o Governo pretende introduzir legislação a curto prazo para, na sua perspectiva, melhorar os mecanismos que já existem. Tudo isto para dizer que estas situações, do segundo caso descrito, já dispõem de mecanismos suficientes para atender e para facilitar às famílias a suavização dos seus problemas nesta área. O regime jurídico e regulamentar aplicável, nomeadamente em matéria de monitorização do risco de incumprimento ou mesmo de regularização extrajudicial do incumprimento do crédito à habitação, já é hoje extremamente robusto e exigente, sendo acautelados na avaliação de solvabilidade na concessão do crédito os choques resultantes do aumento dos indexantes das taxas de juros. No fundo, os exercícios de stress que são feitos às taxas. Os bancos já atuam proativamente para acautelar as situações em que os clientes evidenciam uma degradação da sua situação financeira, promovendo soluções de reestruturação céleres e ajustadas à capacidade creditícia do cliente. Além disso, a experiência da crise pandémica, onde os bancos foram, na prática, um dos principais amortecedores, se não o principal, dos danos sociais e económicos dessa crise, essa experiência, mostrou, em termos muito concretos, o empenhamento que os bancos têm em minimizar os danos sociais das crises com que os seus clientes se confrontam. Não obstante o que acabo de descrever, é visível, quer pelo que a comunicação social tem transmitido, quer pela apresentação de propostas de lei nesta Assembleia, que os partidos políticos acompanham o problema também com muita atenção e interesse e empenham-se, no exercício da representação política de que dispõem, em desenvolver iniciativas para lidar com o problema. Neste contexto, e respeitando naturalmente os desafios que a representação política coloca e a que as senhoras deputadas e os senhores deputados procuram atender, gostaria de chamar a atenção para a necessidade, no interesse de todos, de prevenir que as boas intenções que presidem às várias iniciativas não acabem por gerar resultados onde o que se deseja obter é contrariado ou superado pelas consequências indesejadas desencadeadas pelas iniciativas bem-intencionadas. Consequências estas que, muitas vezes, sendo pouco perceptíveis no imediato, se manifestam sobretudo no futuro e contribuem para um equilíbrio social mais adverso do que o que se pretendeu alterar. É que, como certamente saberão, a economia é um sistema complexo e autoadaptável, pelo que as ações exercidas sobre um qualquer dos seus pontos desencadeará reações adaptativas noutras partes do sistema, cujo resultado final é muitas vezes imprevisível, quando não, muito diferente do que se pretendia obter com essas ações. Parte desta complexidade decorre de a economia, como praticamente todas as interações sociais repetidas, portanto, decorre de a economia ser um jogo de vasas múltiplas, onde o comportamento de cada jogador em cada vaza influencia o comportamento dos outros jogadores nas vasas seguintes. Quando o jogador dominante é o Estado, as ações deste, para além dos efeitos no resultado da vaza em jogo, estabelece sinais e incentivos aos quais os demais jogadores adaptarão os seus comportamentos nas vasas seguintes, podendo conduzir o jogo para um resultado final diferente daquele que o Estado pretendia obter.
Por exemplo, um excesso de paternalismo estatal conduzirá os agentes económicos, empresas e famílias, a descuidar futuramente a sua prudência natural e a desatender aos riscos das suas escolhas futuras, pois que os prudentes acabarão a pagar o custo de segurar os imprudentes. E nessa sucessão de jogadas serão as gerações mais novas a confrontar-se com o estreitamento das escolhas que acabarão por ter à sua disposição em virtude de um seguro social, nestas condições, se tornar insustentável. Grato pela atenção dispensada a esta nota introdutória, estarei à vossa disposição para responder o melhor que puder e souber às perguntas de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vítor Bento. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar do PSD. Penso que será o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, agradecer naturalmente a presença da Associação Portuguesa de Bancos, Dr. Vítor Bento, Dr. Norberto Rosa, Dr. Ana Mocho, e confesso que fiquei ainda mais preocupado depois de ouvir o Sr. Doutor com essa intervenção, porque entendo que os bancos, a banca aqui, são atores absolutamente fundamentais para podermos ultrapassar esta situação. Nós estamos a falar, e vamos pôr números às coisas, independentemente de serem mais ou menos rigorosos, vou utilizar números da imprensa, estamos a falar entre janeiro deste ano e perspectivando até julho do próximo ano, de um aumento de cerca de 60% no crédito de habitação, empréstimos a 30 anos de 150 mil euros, são mais 261 euros por mês, mais 436 euros por mês num crédito de 250 mil euros e para prazos mais curtos, de créditos de 10 anos, agravamentos de 25%, de empréstimos a 20 anos, de agravamento de 50%. Isto para fazer notar que, o que já foi até aqui dito à sociedade na última audição, que este é um problema de todos e a banca aqui, independentemente daquilo da sua intervenção positiva, como aqui referiu no passado, e fundamental, também não se pode pôr de parte desta luta que é de todos. Isto afeta quase 6 milhões de portugueses, cerca de 3,5 no crédito de habitação, e no mercado de arrendamento também não podemos esquecer mais de 2 milhões de portugueses que estão em situações muito complicadas e, portanto, a banca tem aqui um papel fundamental e o âmbito do requerimento do PST é mesmo de chamar todos os atores que são importantes na resolução desta situação. Hoje, a banca, saberá muito melhor que eu e que todos nós, tem uma situação muito mais robusta do que tinha há alguns anos atrás, não vou chateá-lo com números. Mas, pelo que percebi, quando se começou a conversar sobre as soluções para esta crise inflacionista e quando o Governo começou a aventar alguns apoios, que naturalmente faz parte do seu trabalho, do nosso trabalho, o setor disse que era prematuro estar a avançar com algum tipo de medidas. Nós entendemos que não é prematuro e que aquilo que já aqui referiu, o PARI, o PERSI e outras, e as tais boas práticas que assinaram, se vão revelar, já se revelam insuficientes para suster esta situação. E há pouco, e vamos ter que pôr nomes, acho que não tem mal nenhum, já foi referido na audição anterior e pode ser referido agora, um banco que opera em Portugal, grande, o Banco Santander, publicitou que suspendia a negociação em taxa fixa. E eu falo deste exemplo para alastrar a todo um quadro que pode contaminar a banca a não ser o parceiro das famílias e dos portugueses que entendo que neste momento deve ser. E olhando, e não entenda isto como nenhuma confrontação, muito longe disso, tenho por si uma grande admiração, mas vou citar aqui uma passagem de um artigo que escreveu no Público em julho, e nestes cenários, enfim, julho foi há pouco tempo, mas nestes cenários pode ter sido há imenso tempo, não é? E, portanto, tudo muda, mas pelo que percebi da sua intervenção inicial, por isso fiquei preocupado, mantém mais ou menos a mesma ideia. E dizia o Sr. Doutor, qualquer tentativa de interferir no funcionamento da economia,
controlando preços ou impondo restrições ao fluir dos contratos que envolvem prestações regulares das famílias, energia, água, comunicações, hipotecas, será economicamente ineficiente e socialmente injusta. Um bocado em linha com aquilo que referiu aqui. Por um lado, porque não distingue carenciados de afluentes, e por outro, porque restrições ao fluir de algum tipo de contratos das famílias criará uma forte distorção económica, com os setores a subsidiar outros. Mais à frente diz, a debilidade da nossa economia só aumentará com este tipo de interferências, o país continuará a empobrecer e isso ninguém quer. Ora, eu como político, isto é a negação da política, porque quer dizer que eu não vou conseguir resolver nenhum problema que se me depare porque estou a interferir demasiado na economia e com isso nós não concordamos. Nós entendemos que a Associação de Bancos pode ter aqui um papel importante, alertando os bancos para a urgência em estar ao lado do Governo e ao lado dos partidos na resolução dos problemas e, portanto, vou-lhe colocar questões muito concretas para podermos sair daqui mais ricos em conhecimento do que entramos nesta fase, é muito importante. A DEC falou de uma linha de financiamento para funcionar como uma almofada nesta fase e para evitar o incumprimento. Queria saber se a Associação de Bancos tem conhecimento desta linha de financiamento. Pelo que percebi da última intervenção, ainda há pouco, é uma linha de financiamento em que o Estado vai segurar uma parte, portanto, com um juro, estamos a falar de um juro muito baixo, 0,5, penso que foi aquilo que foi aqui referido, e perguntar se a Associação de Bancos está a par desta linha. Se, já percebi que também não deve existir um enquadramento para voltar a repetir as moratórias que foram utilizadas no tempo da pandemia, se a banca está disponível para começar a falar da redução dos custos que estão à volta da concessão do crédito de habitação, nomeadamente os custos de escritura, IMT, todos os custos processuais, porque entendemos, enfim, já vários grupos parlamentares falaram disso, que é uma situação em que podemos agir com ganho para o consumidor e, até voltando atrás e pegando a questão daquele exemplo da entidade bancária que falei, como é que encaram a renegociação? Porque, enfim, 90%, 93% são contratos de taxa variável. Se os bancos começam a suspender a renegociação em taxa fixa, que tipo de renegociação é que estamos aqui a falar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Vítor Bento tem também 7 minutos para poder responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se ficou preocupado com a intervenção, talvez não tenha percebido bem, o que aliás é admissível, dado que isto foi muito rápido. Mas o que eu disse é que os bancos estão disponíveis a colaborar e que já existem mecanismos para que essa colaboração funcione e que esses mecanismos têm eficácia comprovada, ainda não foram até aqui demonstrados como sendo insuficientes. Relativamente aos casos que referiu e, portanto, enfim, não querendo fazer grandes considerações sobre o enquadramento político, chamemos-lhe assim, indo mais diretamente, digamos, aos casos que referiu, o exemplo que dá de um banco em concreto, isso é um problema do qual esse banco é responsável. Uma das coisas que é fundamental em qualquer economia de mercado é que haja concorrência. E a concorrência assenta, entre outras coisas, na competição por práticas diferentes e, portanto, na competição por conquistar clientes. E, portanto, se me está a dizer é uma prática de um banco, eu não sei se essa não é, mas se é uma prática de um banco, as pessoas provavelmente poderão ter acesso à concorrência que lhe possa oferecer condições melhores. Portanto, essa questão está aberta. Depois, relativamente, eu percebo, enfim, nomeadamente, como disse, como político, percebo que possa criar alguma angústia o facto de inferir daquilo que eu disse, que isso lhe retira a capacidade de resolver problemas, quando na prática, portanto, os representantes políticos existem para resolver problemas da sociedade. O problema para que eu chame a atenção, que chamei nesse artigo e voltei a chamar aqui quando dei aquele enquadramento mais filosófico, é que o Sr. Deputado pode se empenhar em resolver uma situação de hoje e com ela aumentar-lhe os problemas da amanhã. E depois amanhã ter mais dificuldade em os resolver. E uma das coisas que eu acho que é importante, enfim, que se tenha presente, é que determinado tipo de ações que possam
enfim, de formas violadoras daquilo que é o normal funcionamento da economia, possam impor, digamos, custos desproporcionados para proteger os mais carenciados, indo por essa via, isso poderá resolver os problemas deles hoje, mas vai tornar mais difícil a vida dos mais carenciados no futuro, nomeadamente dos jovens, porque as condições de acesso ao crédito podem se lhe tornar mais difíceis na medida em que o seu risco passa a ser percebido como um risco maior. E, portanto, o Sr. Deputado pode estar a estreitar as portas das gerações futuras, não das gerações futuras, enfim, dos jovens futuros. Portanto, esse era o sentido desse, quer da citação que fez do artigo, quer do que eu disse aqui, é para que se tenha cuidado, porque, sendo a economia, como aliás todas as interações sociais, um sistema complexo e autoadaptativo, ele desencadeia reações que depois vão dominar nos resultados finais. E aquilo, enfim, que é estudado, que é uma das maldições das políticas públicas, é que frequentemente, e é mesmo frequentemente, o resultado dessas políticas é dominado por consequências indesejadas. Elas são iniciadas com uma determinada intenção de alterar o status quo numa determinada direção, mas as reações indiretas que vão desencadear acabam por criar uma série de consequências indesejadas que se sobrepõem às consequências desejadas e, portanto, acabam por inverter aquilo que se esperava atingir. Relativamente à pergunta da linha de crédito da DEC, nós ouvimos falar, salvo erro, refere-se a uma linha de 2009, uma iniciativa que houve em 2009, nós aí não interferimos nisso, portanto, quando compreendemos, portanto, isso corresponde a uma intervenção do Estado. E isso está dentro da linha daquilo que eu referi também na introdução e que está nesse artigo, é que compete ao Estado, enquanto segurador social, atender às situações carenciadas de insuficiência de rendimento e, portanto, dar-lhe os meios de rendimento que as ajudem a superar as dificuldades e no fundo, e que estabeleçam os mínimos que a sociedade entende como necessários para que exista justiça social. Não sei se ficou alguma coisa em aberto do que... Isso, tanto quanto eu percebi, a referência às moratórias não foi propriamente uma pergunta, foi mais uma referência, foi uma referência geral, mas isso, como sabem, na crise pandémica, que foi uma crise com impactos generalizados no mundo inteiro, e nomeadamente na Europa, houve, do lado das supervisões, a adoção de um conjunto de medidas extraordinárias que permitiram pôr em prática determinadas medidas inusitadas nessa situação. Tanto mais que aquela situação era antecipável como uma situação transitória e facilmente reversível. A crise que nós tivemos não foi uma crise de falta de rendimento, uma crise de falta de dinheiro, que resultou de que, durante um determinado período, os fluxos da economia travaram, a economia entupiu, chamemos-lhe assim, e isso impediu até as pessoas de comprarem e, portanto, dinamizarem a economia. Esperava-se que, uma vez desentupido essa parte do circuito, a economia voltasse ao normal, como acabou por voltar e como se viu, portanto, o resultado final foi bastante atenuado e, de facto, o papel que os bancos aí tiveram foi importante. E os bancos são os primeiros interessados em que os clientes tenham condições não só de pagar, mas de continuar como clientes. São os primeiros interessados e, portanto, eles são os primeiros interessados em contacto direto com os clientes, ajudarem-nos a resolver os problemas. Agora, eles só podem resolver os problemas para os quais eles têm meios. E por isso eu insisto neste ponto, quer dizer, as famílias de facto mais carenciadas, isso compete ao Estado, compensar a insuficiência de meios que as famílias possam ter para atender, digamos, aos seus problemas. Quer dizer, insisto num ponto, os bancos têm estado e estão disponíveis para tentar aliviar as dificuldades dos seus clientes. Há mecanismos precisamente para isso, há manuais de boas práticas que os bancos estão a seguir e, obviamente, pode sempre haver um caso ou outro que são casos excepcionais, mas esses casos têm que ser tratados como excepcionais, não devem ser generalizáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carvalho, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a APB, na pessoa do Dr. Vítor Bento,
E começaria precisamente por registar uma expressão sua na intervenção inicial, obviamente citando de memória, mas criando aquela ideia de que uma intervenção paternalista do Estado no setor bancário pode introduzir no futuro uma certa ideia de desleixamento, de relaxamento das famílias face às suas obrigações contratuais. Eu gostaria só, em primeiro lugar, porque discordo profundamente dessa sua intervenção, mas gostaria também de recordar que ainda recentemente todos os portugueses foram chamados a pagar incumprimentos de entidades bancárias e, portanto, fazer essa mesma afirmação para com os cidadãos que têm a sua expectativa de vida, de poder adquirir a sua habitação, fazer despesas, algo que deve estar na sua dignidade enquanto sentido da sua vida, e extravasá-la para esse domínio me parece profundamente adequado e não ficaria tranquilo se não relembrasse as ajudas de Estado que devemos fazer ao setor bancário. Certamente não por irresponsabilidade dos cidadãos individualmente. Em segundo lugar, eu gostava de lhe pedir uma opinião sobre aquilo que é o requerimento do PSD, em particular sobre um tema específico. Estou certo que o Sr. Doutor teve a oportunidade de o ler, porque foi esse requerimento que o trouxe aqui à Assembleia da República, para perceber se os valores das simulações que são apresentados neste mesmo documento, e que reiteradamente também tenho visto em alguns órgãos de comunicação social, são assim tão lineares de preto no branco de nós fazermos uma análise do aumento das prestações bancárias em função única e exclusivamente do prazo do empréstimo e do valor desse mesmo empréstimo, ou se há, em função dos diversos créditos bancários, diferenças sobre esse tema. Acho que também é importante que nesta audição possa ser esclarecido esse tema. Um terceiro ponto, o ponto de partida, eu posso concordar em parte com aquilo que o Dr. Vítor Bento disse aqui relativamente à população mais vulnerável que o Estado tem uma responsabilidade de auxiliar. Eu tendo, em parte, a concordar com essa sua intervenção. Ora, nós temos em Portugal 1,4 milhões de créditos bancários, que têm um estoque de dívida superior a 94 mil milhões de euros, e também sabemos que nessa radiografia que 50% dessas prestações estão abaixo de 280 euros por mês. Ora, compete ao Estado assegurar que cada cidadão consiga ter emprego para que possa ter melhores expectativas de vida. E, portanto, nesse domínio, todos reconhecemos que nós temos o desemprego em níveis historicamente baixos. Compete também ao Estado ter amortizadores sociais para que as pessoas possam fazer face às suas despesas. E também estaremos de acordo que as medidas propostas no Orçamento de Estado dão essa almofada, esse incremento para que as pessoas possam ter melhores condições de vida, em particular, alguns apoios que agora aqui não temos nada a ganhar em apresentar, mas as garantias para a infância, enfim, um conjunto de outros complementos que aqui foram, que neste Orçamento até dá resposta, em particular o indexante de apoio social que sobe ao mesmo nível da inflação. Mas também não deixa de ser verdade, Sr. Doutor, eu aqui gostava de ter a sua opinião, é que o banco, as entidades bancárias, quando aprovaram esses mesmos créditos, os aprovaram mediante um fator de risco. Um fator de risco do que poderia acontecer à vida da pessoa. Ou o fator de risco da pessoa poder ficar desempregada, da pessoa mudar a sua situação de rendimentos. E, portanto, esse contrato que o cidadão fez foi balizado por uma taxa de risco em que as entidades bancárias também são corresponsáveis nessa mesma atribuição de crédito. E, portanto, se é verdade que o Estado não pode acudir a todas essas mesmas situações, é impensável haver uma política transversal do Estado acudir a 94 mil milhões de euros de empréstimos bancários, obviamente, sejamos realistas, mas a verdade é que as instituições bancárias, ninguém tem hoje um crédito só porque quis. Tem um crédito porque o quis e porque uma entidade bancária o propôs nas condições em que celebrou. Portanto, também gostaria de deixar aqui essa ressalva. Num quarto ponto, e que me parece mais interessante para esta discussão, é necessário haver uma relação de equilíbrio entre as partes. Eu não conheço nenhuma outra atividade na nossa vida ou na vida do cidadão comum em que o nível de desconhecimento ou de informação entre quem está de um lado do balcão e quem vai procurar essa informação seja tão elevado como dentro de uma entidade bancária. É muito mais fácil esse equilíbrio de forças noutros domínios da nossa vida. O mais difícil, onde há a relação mais desigual, é mesmo nesta relação entre o banco e o cidadão. E ao longo dos últimos anos nós assistimos aqui, todos os deputados que aqui estamos presentes, em inúmeras audições, porque isso têm sido preocupações coletivas nossas, independentemente do partido que representamos,
um discurso relativo às entidades bancárias, relativamente às comissões bancárias, por exemplo, de que elas eram necessárias, esse seu aumento, porque era preciso ter um equilíbrio das contas dos próprios bancos, porque as taxas de juros estavam excessivamente baixas, anormalmente baixas, e, portanto, eram necessárias receitas complementares. Ora, eu neste momento também gostaria de questionar, estando as taxas de juros a subir e os bancos a repercutir rapidamente esses custos ao cidadão, se podemos esperar, no curto espaço de tempo, uma redução das comissões bancárias, porque foi essa a justificação que várias pessoas ligadas ao setor bancário aqui nos vieram dar na Assembleia. E depois gostaria também de recordar, enfim, também de junho, uma declaração do Sr. Doutor, em que dizia que a banca tem que subir os lucros para ser saudável e ajudar a economia a crescer. Também tendo a concordar consigo nessa afirmação. Mas gostava de transmitir os lucros da banca, dos 5 principais bancos, no ano 2021. Caixa Geral de Depósitos, 619 milhões de euros de lucro. BPI, 307 milhões de lucro. Santander, 299 milhões de lucro. Novo Banco, 161 milhões de lucro. BCP, 25. Só nestes 5 bancos estamos a falar de 1.500 milhões de euros de lucro. O que eu lhe pergunto é se estes lucros já são suficientes para, no primeiro momento de crise, os bancos se deitarem de fora de qualquer responsabilidade, e entendo isso das suas declarações iniciais, e empurrar toda essa responsabilidade para o Estado. Ou se, à luz daquilo que dizia em junho, se esta necessária receita para os bancos ser saudáveis para apoiar a economia e as famílias, se podemos contar com estes lucros, só nestes 5 bancos, de 1.500 milhões de euros, se já podemos contar com essa folga saudável para poder apoiar as famílias neste mesmo momento. Por fim, neste equilíbrio de forças, nós, no grupo parlamentar, defendemos que o reforço das condições negociais da parte mais fraca é a principal medida para nós conseguirmos equilibrar esta relação de forças, daí nós acreditarmos que uma taxa de esforço, o limitar a taxa de esforço máxima que as famílias possam estar sujeitas, para que haja necessariamente uma proposta de renegociação, é um mecanismo importante para nós atuarmos no mercado, neste momento, no setor do crédito bancário. Mas gostaria de o questionar, embora já tenha sido questionado, mas gostaria de uma resposta mais efetiva, e termino, Sr. Presidente. 93% dos contratos em Portugal estão indexados à taxa Euribor e, portanto, sujeitos a esta vulnerabilidade imediata de que estamos a falar. Ora, havendo neste momento entidades bancárias que já se opuseram à existência da taxa fixa e à migração por condições negociais da taxa Euribor, indexada ao Euribor para a taxa fixa, eu gostava de perguntar a sua opinião, em nome da instituição, se acha que essa atitude é uma atitude que vem defender ou que está de encontro com aquilo que é a política e a relação de compromisso de quem diz que os bancos estarão ao lado do cidadão para resolver estes problemas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Vítor Bento, de igual modo, 7 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente, enfim, também não posso deixar de responder à sua primeira referência sobre as ajudas ao setor bancário. É verdade que elas existiram, mas é preciso ter presente a quem é que essas ajudas foram dadas, isto é, quem é que foram os beneficiários dessas ajudas. Porque, como se recorda, os bancos, como qualquer organização, são organizações complexas que têm muitos stakeholders envolvidos no seu funcionamento. Os bancos, tendo acionistas, são uma das suas partes, mas depois o seu funcionamento depende de muitas outras partes, nomeadamente dos depositantes. Como sabe, nenhum acionista, que eu saiba, foi salvo com dinheiro público. Portanto, os donos dos bancos não foram salvos pela imprudência que a sua gestão eventualmente tenha tido, e não vou pôr de fora, digamos, as responsabilidades pelas imprudências, nas imprudências foram cometidas. Portanto, não retire isso da equação. Agora, aquilo que justificou a intervenção do Estado nessas organizações foi para prevenir um mal maior. Isto é, o Estado sabia, e isso está aprovado ainda agora recentemente, isso veio à colação a propósito da atribuição dos prémios Nobel, que se o Estado não tem intervido, teria havido provavelmente uma depressão económica, porque significaria que quem era afetado seriam os depositantes teriam que ser chamados a pagar essas perdas, e isso desencadearia provavelmente uma corrida aos bancos e, portanto, teríamos uma crise económica, como aconteceu em muitos outros casos, nomeadamente durante a Grande Depressão de 1929, tendo esse sido um dos fatores determinantes para a crise. E, portanto, o que o Estado fez foi, na sua função, mais uma vez, de atender ao interesse social, tentar prevenir um descalabro e, portanto, defender quer os depositantes, quer a economia em geral do descalabro que daí poderia existir. Portanto, não foram os donos dos bancos
que foram salvos. E, portanto, acho que essa parte, apesar de tudo, essa parte é importante ter presente. Disse que na atribuição de crédito, portanto, os bancos fazem a avaliação de risco, fazem, e por isso está expresso nos seus elementos, mas fazem a avaliação de risco do negócio. Obviamente, se introduzirmos riscos por via administrativa, estamos a violar o quadro onde essa avaliação foi, ou pelo menos estamos a violar as condições em que essa avaliação foi feita. E o que significa, e dentro do princípio do jogo de vasas múltiplas, significa que isso vai para ser incorporado nas vasas seguintes e, portanto, quando for para conceder crédito a outras pessoas com necessidade de crédito, essa componente de risco vai ser incorporada. E daí a minha chamada de atenção para se ter cuidado num jogo de jogadas repetidas, quais são os efeitos que se vão desencadear, porque podendo resolver um problema no imediato, podem-se criar problemas mais graves num prazo imediato. Relativamente à questão da simetria de informação que afirmou, e enfim, não pretendendo entrar, digamos, em qualificativos, tenho dúvidas é que a banca seja apenas o único setor onde há uma considerável, admitindo que é considerável, a simetria de informação entre as partes em negociação. Se formos por essa via, provavelmente haverá muito mais setores onde isso acontece. Portanto, isso é uma questão inerente, mas todas as partes têm a possibilidade de socorrer de vários intervenientes. E os bancos hoje já são obrigados a fazer simulações, a prestar uma série de informação aos clientes no sentido de diminuir essa assimetria de informação e, portanto, de pôr a outra parte, o mutuário, em condições mais equilibradas da própria negociação. Sobre a questão dos lucros. Sim, se deu atenção às coisas que eu tenho dito sobre a matéria e, além dessa, eu também referi que a rentabilidade que os bancos têm tido não tem compensado o custo do capital. E lembro-me de ter dado um indicador. O custo do capital está estimado, não apenas por nós, mas por várias entidades, inclusivamente internacionais, o custo de capital é entre 8% a 10%. E, portanto, para o capital que a banca tem investido, porque nós não podemos olhar para os lucros sem olhar para o capital investido, e a banca é dos setores que tem mais capital. E, portanto, para aquele capital, que são na ordem dos 40 e tal mil milhões de euros, uma remuneração de 8% corresponde a um mínimo de 3 mil milhões de euros. Portanto, um conjunto de lucros na banca abaixo de 3 mil milhões de euros não paga o custo do capital. E não pagando o custo do capital, torna o setor não atrativo ao investimento. E sendo não atrativo ao investimento, portanto, não tem capacidade de expandir. E, aliás, isto é visível, se for ver as cotações dos bancos que são cotados, nós em Portugal só temos um, mas há mais no resto da Europa, as cotações dos bancos estão abaixo do valor contabilístico dos bancos, o que é um sinal de que os investidores só estão dispostos a investir, desvalorizando bastante os ativos que os bancos têm para poder recuperar o dinheiro que investem. E, portanto, se os bancos não puderem crescer em termos de capital, depois não podem acompanhar a economia. Mais uma vez, isto é, as consequências a prazo são essas. E, portanto, tudo aquilo que minar o mínimo de rentabilidade da banca põe em causa, no fundo, o seu crescimento futuro. E aqui, a propósito disto, gostava também de chamar a atenção para um outro pormenor que é importante, que é, se nós às tantas, se os bancos baseados em Portugal não tiverem viabilidade, se não houver capacidade para o seu crescimento, se não houver capacidade para o seu acompanhamento, significa que a atividade económica em Portugal fica dependente da banca estrangeira, da banca do estrangeiro, não é? E ficando dependente dessa banca, não é difícil adivinhar quais são os setores sociais que mais dificuldade vão ter de acesso aos serviços bancários. Não vão ser seguramente aqueles, enfim, todos nós estamos preocupados em que tenham que ser protegidos. Esses serão os que vão ficar mais desprotegidos. Relativamente à taxa fixa e taxa variável, mais uma vez, quer dizer, eu percebo isso. Contrariamente àquilo que muitas vezes é dito, os bancos ofereceram taxa fixa. Os bancos ofereceram, ao longo do período, do processo todo, ofereceram taxa fixa. Já lá vou, Sr. Deputado, já lá vou. Ofereceram taxa fixa e, portanto, foi a opção das pessoas não querer a taxa fixa. Porque, enfim, por razões talvez compreensíveis, nós tivemos um historial de inflação elevada, taxas muito elevadas que tiveram a crescer e, portanto, as pessoas provavelmente introduziram a expectativa de que as taxas desceriam sempre e não subiam. Poderá ter sido isso, não quero extrapolar excessivamente aquilo que são os outros comportamentos. Mas as pessoas tiveram escolha e não quiseram fazer isso. Obviamente que a escolha que se apresenta hoje é preciso ter presente que a escolha hoje não é
tornar fixa a taxa variável de hoje. A taxa fixa de hoje tem que ser feita nas condições de mercado de hoje. E, provavelmente, nas condições de mercado de hoje, talvez isso não, continue a não ser atrativo para os clientes. Eu não sei, não faço ideia, mas não me surpreenderia que uma taxa fixa a um prazo longo estivesse na casa dos 5%, não me admiraria rigorosamente nada. E, portanto, não sei, digamos, se a expectativa é essa. Porque a alternativa, a maior parte dos bancos, tanto quanto eu sei, a maior parte dos bancos continuam disponíveis para fazer. Obviamente é nas condições de mercado atuais. E havendo concorrência, se há um banco que oferece condições menos boas, as pessoas têm a possibilidade de ir procurar alternativas que sejam mais favoráveis. Isso é a grande vantagem da concorrência. E em Portugal, por força dessa concorrência, nós temos das taxas de crédito à habitação mais baixas. Portugal tem das taxas de crédito à habitação mais baixas, tem dos spreads mais baixos no contexto europeu e que resulta precisamente do facto de haver concorrência. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vítor Bento. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar particularmente e agradecer a disponibilidade ao Dr. Vítor Bento e à sua equipa. Bom, eu acho que é importante nós começarmos, eu ouvi atentamente as intervenções anteriores, começarmos por fazer uma destrinça sobre o que verdadeiramente é o papel do Estado e o que é o papel da banca. A banca, normalmente, existe para dar lucro. São empresas. Qualquer empresa que vai para o mercado é para dar lucro. Ponto final. Depois compete ao cliente querer entrar naquele ou naquele outro banco que tem à sua disposição. E devo recordar o Sr. Deputado do Partido Socialista que falou muito dos lucros da banca e de poder escolher um ou outro e falou na Caixa Geral de Depósitos. É importante, Sr. Deputado, perceber que a Caixa Geral de Depósitos pertence ao Estado. Em 2022 teve 500 milhões de euros de lucro. É detentor de uma participação no segundo maior banco português, que é o BCP. Portanto, Sr. Deputado, antes de apontar o dedo aos vários bancos, primeiro tem que olhar para dentro do que está na massa do Estado, Caixa Geral de Depósitos, os lucros que dá a Caixa Geral de Depósitos e onde tem participações. Portanto, o primeiro banco é do Estado, o segundo tem uma participação desse mesmo banco, algo significativa. E depois relembrar o seguinte, a banca não tem responsabilidade na deterioração da qualidade de vida dos portugueses. Isso compete ao Estado assegurar. À banca compete ser rigorosa na análise e na concessão de créditos, compete ser rigorosa na análise e numa possível reestruturação de créditos com vista a resolver potenciais problemas de incumprimento. Agora, se me disser, e aí eu concordo, e o Sr. Dr. Vítor Bento há de concordar também, que no caso dos bancos que foram intervencionados, ou estão a ser intervencionados, e um deles amplamente conhecido, que o Sr. Dr. já teve a oportunidade de presidir ao Conselho de Administração, e eu também lá passei durante vários anos, que não pode, eu acho que isso é indigno, distribuir dividendos enquanto está a ser intervencionado pelo Estado, aí estamos de acordo. A partir do momento que são os contribuintes verdadeiramente a fazer uma injeção de capital numa empresa privada, essa empresa privada não pode distribuir dividendos pelos seus colaboradores ou acionistas enquanto não ressarcir devidamente o Estado e os portugueses desse mesmo investimento. Relativamente à Associação Portuguesa de Bancos, concretamente, que é o que nos traz cá, uma das primeiras premissas que a vossa Associação, que vossas Excelências representam, defende para o setor bancário é a contribuição para uma melhoria do desempenho económico e social do setor, bem como atuar na defesa dos valores, confiança, ética, transparência e rigor na atuação das instituições bancárias. Eu devo dizer que, e certamente é do vosso conhecimento, que muitas vezes, e eu já tive a oportunidade também de dizer isto na audição anterior, muitas vezes o cliente não sai do banco devidamente esclarecido.
não sai do banco com a perfeita noção do que acabou de adquirir, do que acabou de comprar. E as fichas de informação normalizadas não devem ser um mero instrumento para meter na capa e o cliente levar para casa, porque o que interessa é escriturar e o banco ter aquela parte de lucro que lhe compete ter. Mas sim um papel pedagógico. Tem que haver por parte dos trabalhadores das respectivas instituições um papel pedagógico e estritamente profissional nesta análise. E um crédito de habitação não é um seguro que se faz num banco, não é um crédito pessoal de 2.000 ou de 5.000 euros, nem muito menos um cartão de crédito. É um contrato para uma vida, a 30, a 40 anos, e deve ser devidamente explicado. Bem como a questão das possíveis subidas das taxas de esforço que vão afetar a taxa e que os bancos fazem o comparativo com a subida de 1 ponto, com a subida de 2 pontos, mas que desvalorizam essa informação ao cliente. Porque certamente quando a explicação do crédito, da simulação do crédito à habitação, fosse acompanhada com uma explicação profissional e rigorosa por parte do profissional do setor, certamente uma parte muito significativa dos clientes que opta pela taxa variável optaria garantidamente pela taxa fixa. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar ao Dr. Vítor Bento é: concorda que existe, em parte, alguma culpa das instituições bancárias, representadas nesses atos individuais pelos seus trabalhadores, que, numa atitude meramente comercial e tendo em vista o cumprimento dos objetivos, descuidam algo que devia ser inerente à sua função, que é o cuidado e o zelo para com o cliente, porque estamos a falar do futuro desse mesmo cliente. Portanto, é errado dizermos que algumas pessoas estão neste momento e irão continuar a passar por grandes dificuldades no cumprimento das suas prestações ao banco, até porque é sabido que a taxa Euribor, estima-se, vai chegar aos 3%, quando já esteve em valores negativos durante vários anos. É errado dizer-se que algumas dessas pessoas vão passar... Vou concluir, Sr. Presidente. Vão passar por essas dificuldades fruto de má informação ou insuficiente informação prestada pelos trabalhadores da banca. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Vítor Bento, 6 minutos também, faz favor. Sim, Sr. Deputado. Na prática houve uma pergunta, que provavelmente será fácil responder. E começando exatamente pela pergunta, eu não lhe posso dizer todos os comportamentos individuais e, portanto, como em todas as atividades, não sei o que é que acontece individualmente. Agora, posso garantir é que, em termos de prática geral, a prática é uma prática sã, é uma prática saudável, até porque, como sabe também, e na sequência da resposta que dei ao Sr. Deputado Carvalho, na sequência da última crise bancária, houve um aumento muito significativo da supervisão bancária e da supervisão intrusiva. Portanto, hoje há muitas restrições àquilo que os bancos podem fazer e como podem fazer. Portanto, os próprios bancos hoje têm normas muito estritas que têm que respeitar na negociação com os clientes, na informação aos clientes, e tudo isto depois fica registado nos respectivos processos, o que significa que é sindicável. Depois, a própria autoridade de supervisão tem o poder intrusivo de vigiar e de responsabilizar. E, portanto, os casos que eventualmente decorram de mau comportamento devem ser tratados como questão de mau comportamento, porque eu já agora aproveito também para generalizar uma coisa que por vezes me surpreende muito é que são referidos determinados casos, enfim, que nós vemos o caso e o caso é chocante. Mas depois vai-se ver é um caso ou são 2 casos ou são 3 casos, isto é, não tem relevância social. E um caso, 2 casos ou 3 casos têm que ser tratados como isso que são, como um caso, 2 casos ou 3 casos, que se forem práticas erradas devem ser devidamente sancionadas e, portanto, se houve quem se portasse mal deve ser sancionado, mas não podemos tirar daí a generalização que depois leve a desencadear um conjunto de ações que podem ser inapropriadas para o conjunto. Como o Sr. Deputado o Carvalho referiu, há 1.400.000 contratos e, portanto, quando aparecem situações que afetam 5 contratos, isso não tem significado social.
tem um significado para cada um dos envolvidos e, obviamente, não deve ser menorizado nem deve ser descurado. Mas há mecanismos que permitem lidar com essas situações particulares. Não se vão arranjar soluções gerais para problemas que são particulares. Enfim, aproveitando só como tem algum tempo, só aproveitar só para dar mais duas notas importantes. Uma é, quer dizer, muitas vezes quando se fala naquilo que os bancos podem fazer, não podem fazer, e fala-se na marcação dos créditos, no risco da marcação dos créditos, que foi uma das coisas que durante a pandemia teve um waiver devido às condições generalizadas. Mas quando se fala em marcação de créditos, o problema não é apenas para o credor, quer dizer, não é apenas o problema que isso vai ter no balanço do credor e nas previsões que tem que fazer e por aí adiante, é que a marcação dos créditos também envolve ou pode envolver o devedor. E se o devedor ficar marcado, isso torna-se mais difícil ao devedor no futuro ter acesso a créditos e, portanto, fica com mais dificuldades depois de ter negociações futuras em qualquer situação, inclusive ter um cartão de crédito, fora do caso contratual que levou a essa marcação. Por outro lado, e também, gostava de recordar que a banca, para além do que disse, estar disposta a colaborar e ser a principal interessada, a banca hoje já tem um contributo extraordinário, muito grande, em termos sociais, com as contribuições extraordinárias que incidem exclusivamente sobre a banca, muitas delas, elas todas hoje já desajustadas, nomeadamente o adicional de solidariedade que foi criado para atender à situação da pandemia. A pandemia passou e o adicional continua a manter-se, de constitucionalidade duvidosa, mas continua a manter-se. E as contribuições extraordinárias que são feitas para o Fundo de Resolução, que é um problema que também está resolvido e que os bancos não são responsáveis por aquilo que aconteceu, mas não obstante, portanto, são contribuições que o setor bancário faz para o orçamento corrente, porque essas receitas entram no orçamento corrente para financiar as despesas correntes do orçamento. E julgo que respondi àquilo que me colocou. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vítor Bento. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar, agradecer também os elementos que já trouxe à discussão e queria aqui referir o seguinte. Temos uma grande preocupação com a evolução da situação e o que pode significar em muitas famílias no nosso país. A esmagadora maioria das famílias, a solução que encontrou para a habitação foi por via de um crédito à habitação, a esmagadora maioria, e vivemos um tempo em que há, de facto, uma desvalorização real do salário, aumentam preços especulativos de aproveitamento por parte dos grupos económicos relativamente a essa matéria e o aumento das taxas de juro, que tem um impacto muito significativo no crédito à habitação, pode criar aqui situações de grande dificuldade. Aliás, na audição anterior, os elementos que nos foram transmitidos foi que há um aumento de pedido de ajuda por parte das famílias face à situação económica e social em que vivemos e grande preocupação relativamente ao crédito à habitação. Nós entendemos que é necessário, naturalmente, intervir no sentido de evitar que as famílias entrem em situação de incumprimento. Algumas já entraram e, naturalmente, é necessário uma intervenção sobre essas famílias, ou seja, é necessário uma intervenção que permita a essas famílias ultrapassar a situação e não perder a habitação, mas também evitar que se entre numa situação de incumprimento. Neste contexto, é de facto com grande perplexidade que verificamos, né, tendo em conta até os dados que são públicos, de que, ou seja, no momento em que se agrava as condições de vida para os trabalhadores, para os reformados, para a população em geral, o conjunto dos 5 principais bancos no nosso país tem mais 80% de lucro no primeiro semestre. Exatamente no momento em que as famílias têm mais dificuldades, em que começou, inclusivamente, o aumento das taxas de uma forma mais acelerada, agora já no segundo semestre. É exatamente o momento que coincide com lucros obscenos por parte da banca no nosso país. E temos que fazer esta referência, porque, de facto, é de uma enorme desigualdade, de uma enorme injustiça esta circunstância. Aliás, recordamos, inclusivamente, que
A banca procurou, inclusivamente, justificar com as baixas taxas de juro o aumento das comissões bancárias cobradas. Agora que as taxas estão a aumentar, não se vislumbra, ou seja, nenhuma alteração relativamente à redução dessas mesmas comissões. E, aliás, uma parte destes lucros, pelo menos também de acordo com aquilo que é público, e é isso que estou a fazer referência, resulta também de comissões bancárias cada vez mais elevadas. Muitas das vezes é referido, e também já fez essa referência, da concorrência, mas aquilo que nós verificamos não há qualquer tipo de concorrência. O que há é cada vez mais custos que estão a ser suportados pelos rendimentos das famílias, pelos rendimentos por parte do trabalho. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Uma primeira é qual é que é a evolução que prevê relativamente às taxas de juro, não lhe estou a pedir naturalmente, ou seja, daquilo que os elementos que dispõe, qual é que é a perspectiva que a Associação Portuguesa de Bancos tem relativamente a essa evolução. Gostaria de lhe perguntar também o que é que a banca tem feito para, ou seja, face a esta circunstância económica e social, o que é que a banca tem feito para evitar que as famílias entrem em situação de incumprimento? E uma terceira pergunta sobre esta questão que é pública também, de que houve já um banco que suspendeu a indexação de contratos à taxa fixa. Eu gostaria de perguntar se a perspectiva é que isto se alarga a outros bancos no nosso país. A perspectiva é que esta suspensão da taxa fixa se alargue a outros bancos no nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, eu não tenho inscrições para a segunda ronda, também não tenho que as ter, agora já tenho. Eu ia dizer que elas não são obrigatórias, mas ia pedir que, se as houver, para me as fazerem chegar, porque esta intervenção do Dr. Vítor Bento será a última desta primeira ronda, porque não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Sr. Doutor, então, 5 minutos para responder a estas questões e teremos, sim, uma segunda ronda de seguida. Muito obrigado. Faz favor. Senhora Deputada, muito obrigado. Quando há pouco referiu que tem havido, e provavelmente terá dito que isso foi ouvido na audição anterior, que tem havido um aumento do pedido de ajuda das famílias, foi dito quantas famílias são? Para termos um número de referência? Ou é só um número abstrato? Enfim, vou fazer perguntas genuinamente, porque eu tenho ouvido... Pois, ok. Não, mas, portanto, não foi dado nenhum número, não é? Esse, portanto, era só essa. Sim. Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi uma à parte com um dado para a discussão. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Okay. Sr. Doutor, faz favor. Peço desculpa, faz favor. Relativamente à sua referência que os bancos têm lucros quando as famílias sofrem, enfim, obviamente eu tomo isso como uma declaração política, mas gostava também de chamar a atenção de uma coisa. Primeiro, enfim, os bancos têm estado sem obter a rentabilidade suficiente para remunerar o capital. Não sei se este ano vão conseguir atingir isso ou não. Os aumentos de lucros que se têm a verificar que resultam da conjuntura, da mesma forma que na conjuntura imediatamente anterior, onde a vida era mais fácil para o resto das pessoas, foi mais difícil para a banca e, portanto, não conseguiram ter a lucratividade necessária para serem investimentos atrativos, mas julgo que o problema não é apenas da banca, portanto, acho que o problema que não é problema, mas não é uma situação específica da banca. E depois, por outro lado, gostava de chamar a atenção de uma outra coisa que tem sido dado muito pouca atenção. Parte destes lucros que vão aparecer este ano, pelo menos em alguns bancos, não serão em todos, mas uma parte destes lucros não são lucros propriamente ditos na acessão de rentabilidade da atividade, são uma devolução de capital. O que é que eu quero dizer com isso? No passado, por força da fraca qualidade do crédito que havia nos balanços, os bancos foram obrigados a constituir imparidades. Para constituir essas imparidades foi necessário aumentarem o capital dos bancos para cobrir essas imparidades. A partir do momento em que se verificou que essas imparidades não se materializam e, portanto, que as condições de devolução desses empréstimos se tornam mais reais,
essa parte das imparidades é libertada. E, ao ser libertada, isso é o equivalente a devolver capital e, portanto, não é uma excepcionalidade, não é propriamente um retorno da atividade, uma rentabilidade da atividade. Relativamente a se as comissões baixam ou não baixam, Sr. Deputado, eu não sei dizer, que desde que haja concorrência, a única coisa que eu sei dizer... Desculpe? Estava a referir que as comissões não, eu não vou... Por comparações que possam ser feitas com outros países na Europa, aquilo que nós temos é que as nossas não são mais elevadas do que no resto da Europa e, em alguns casos, até são mais baixas do que em muitos outros países, da Europa. Em termos globais, estou-me a referir em termos globais. Se elas vão baixar ou não sei, vai depender da concorrência, isto é, eu sei que os bancos, como qualquer empresa, desde que tenham os níveis mínimos de rentabilidade, disputam cotas de mercado e, portanto, tentam concorrer em preço com os seus competidores para ganhar a cota de mercado e, portanto, admito que isso possa ocorrer. Sobre a evolução que prevejo para as taxas de juros, isso eu não vou poder responder porque não vou fazer previsões, para além daquilo que disse na introdução. Na introdução dei alguns sinais daquilo que eu entendo que seja expectável, mas não lhe posso fazer previsões específicas por razões que há de compreender. O que é que os bancos têm feito para evitar o incumprimento? Os bancos são os primeiros interessados em que não haja incumprimentos. Os bancos não estão interessados em tornar-se numa empresa imobiliária, mas não estão de todos interessados nisso. E, portanto, os bancos, quando sinalizam que podem ter situações problemáticas, abordam os seus clientes e tentam com eles encontrar soluções que sejam favoráveis. Sobre também a última pergunta, se vejo uma perspectiva de generalização da suspensão da taxa fixa que se venha a alargar, mais uma vez não faço ideia, isso depende da concorrência entre os bancos, daquilo que é visível hoje. Só um banco é que terá feito esse anúncio, digamos ao que me dizem, e, portanto, não vejo que haja nem os bancos sequer se podem consertar nesse sentido, portanto, não vejo que isso seja um risco em cima da mesa. Mas, por outro lado, eu insisto num ponto que disse no início, se a taxa de longo prazo, e enfatizo muito o se a taxa de longo prazo for 4 ou 5%, acha que vai haver muitos candidatos a mudar para a taxa fixa nesta fase? Pelo menos é uma interrogação que me faço a mim próprio, julgo que cumpri também o tempo. Muito obrigado, Dr. Vítor Bento. Terminamos assim a primeira ronda, vamos iniciar a segunda. Salvo erro, tenho duas inscrições. O Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, e o Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem, então o Sr. Deputado Hugo Carvalho está também inscrito em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis, faz favor, tem a palavra, 3 minutos. Eu também abdico de fazer perguntas, porque não vale muito a pena, mas pedia a palavra para dizer ao Sr. Doutor que eu percebo à primeira, eu ouvi bem a sua intervenção e por isso é que disse que o PSD entendia que isto é uma responsabilidade coletiva. E agradeço naturalmente os ensinamentos, até porque é muito mais velho que eu, que as decisões que tomamos hoje têm repercussões futuras. Agora, há situações de emergência. Eu sei que aquilo que decidirmos hoje terá naturalmente repercussões futuras. Nós não somos irresponsáveis ao ponto de achar que isso não acontece. E, portanto, tomo boa nota de nos dizer que nos veio aqui dizer que aquilo que nós fizermos hoje vai ser um problema amanhã. Nós sabemos isso. E sendo políticos, temos que lidar com isso e decidir. Agora, o âmbito do nosso requerimento foi encontrar aqui um conjunto de entidades para chegarmos a algumas soluções depois de uma reflexão. E, como lhe disse, percebi bem. Os senhores acham que o povo aguenta, celebrizando uma frase que foi dita há alguns anos. Nós achamos que o povo não aguenta. Os senhores acham que não estão dentro. Eu acho que deviam estar dentro. E, portanto, será uma questão de tempo. Os partidos farão o seu trabalho, o Governo fará, naturalmente, o seu trabalho. Vocês acham que o PARI, que as boas práticas chegam? Nós, o PSD, entende que não. Quanto à linha de financiamento, fiquei esclarecido. Quanto às comissões, fiquei também esclarecido. Deixe-me só terminar falando da questão do Santander, porque fui eu que
particularizei o nome. Eu até sou cliente dos fracos, é certo, mas não queria de todo estar a penalizar o banco, mas deixe-me dizer que não entendo que seja uma questão de concorrência. Pode ser uma questão de prudência, no comparativo com aquilo que fizeram em Espanha no recurso à taxa fixa, e pode ser também uma questão de indecência se estiverem a aproveitar desta situação. E em relação a essa questão da taxa fixa, isto pode ser um sinal daquilo que viria a acontecer, e por isso falei de contaminação. Não queria de todo estar a particularizar esta entidade bancária de forma negativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carvalho, do Partido Socialista, faz favor. O Sr. Dr. Vítor Bento responderá, ou a Associação responderá no final das intervenções, usando para o efeito o mesmo tempo. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado. Eu usarei mesmo este tempo para fazer uma pergunta. As minhas divergências já ficaram esclarecidas no início, mas quando nós reparamos no valor da prestação de crédito bancário, há uma parcela muito significativa da prestação mensal que diz respeito aos seguros de vida. E, portanto, isto começa a ser preocupante. E, portanto, eu gostaria também de perceber de que forma é que esses contratos que, enfim, que também já foram feitos, muitos deles acoplados a benefícios em spreads e outras condições comerciais, de que forma é que nas condições de renegociação, em primeiro lugar, se reconhece que o valor dos seguros de vida tem hoje um peso excessivamente elevado na prestação bancária, muito elevado. Em segundo lugar, de que forma é que essas relações comerciais que levam as pessoas a optar pelos seguros, enfim, em troca de um spread ligeiramente mais baixo ou de algumas condições de benefício imediatas, são aplicadas, são as mais corretas, e se à luz do que hoje nós vamos conhecendo, de como mudou a nossa sociedade, o nosso cuidado de saúde, a esperança média de vida, se o aumento da idade da reforma, também, se em algum desses momentos os bancos ou as entidades bancárias têm repercutido isso num desconto ao cidadão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, então, esta segunda ronda, o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser sucinto. Bom, eu queria primeiro dizer que compreendo e concordo com o que disse o Sr. Vítor Bento relativamente às previsões que são criadas e que, naturalmente, que depois se vai afetar nos lucros do banco e que torna, por si só, um instrumento meramente ilustrativo quando se vê os potenciais lucros da banca, mas também não é esse o motivo pelo qual esta Comissão pediu a audiência com Vossas Excelências. O que se pretende nesta Comissão é tentar perceber, porque o que nos interessa a nós, enquanto políticos, não é certamente se a banca tem um lucro X ou X mais 1, é de que forma pode a Associação Portuguesa de Bancos e a banca ajudar as famílias e as empresas portuguesas. Isso é o que realmente nos interessa e que, com o devido respeito por todos os grupos parlamentares, foi o que menos se debateu nesta sessão. E eu faço-me a culpa também, porque eu tive uma primeira intervenção que podia ter canalizado mais tempo nesse debate e não o fiz. Mas ainda vou a tempo, penso eu, de perguntar ao Sr. Vítor Bento e à sua equipa, uma vez que até uma das vossas premissas é promover o relacionamento entre a banca e a sociedade civil, é perguntar-lhe de que forma, e este é que acho que julgo que deve ser o centro do nosso debate, de que forma pode a Associação Portuguesa de Bancos vir ao encontro do que penso que é a partilha de todos os grupos parlamentares, que é a defesa do consumidor, seja ele particular, seja ele empresa. É uma preocupação que será transversal a todos e que nós gostaríamos de chamar para este debate a Associação Portuguesa de Bancos, no sentido de nos ajudar a perceber de que forma uma articulação política e empresarial pode ajudar a resolver problemas que são graves, que são muitos e que, infelizmente, face às evoluções que temos assistido
da subida da taxa de referência, certamente vão agravar ainda mais e deteriorar ainda mais a qualidade de vida dos portugueses e a dificuldade em pagar. Portanto, e aqui, se nós conseguirmos arranjar uma solução, podemos dizer que é uma solução duplamente ganhadora, uma solução win-win, porque nem a pessoa quer perder o seu imóvel, nem garantidamente quer entrar em incumprimento e também o banco não quer os imóveis. Por isso é que é um banco e não é uma agência imobiliária. Até porque, o Sr. Doutor saberá isto melhor do que eu, o banco, quando recebe um imóvel em dação, sai a perder e não a ganhar, porque, regra geral, entrega aos fundos competentes, vende com um valor abaixo do preço de mercado para se desfazer do imóvel e para conseguir, pelo menos, o retorno do investimento que fez. Portanto, concluo numa forma quase a apelar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, a apelar à Associação Portuguesa de Bancos que nos dê os instrumentos para que nós, enquanto oposição, consigamos, junto do Governo, interceder por essas famílias e por essas empresas, nomeadamente as que têm crédito de habitação, que é o que estamos aqui a discutir hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Vítor Bento e a Associação têm até 9 minutos para responder às questões colocadas e eu não tenho desta vez, de facto, inscrições para a terceira ronda. Penso que isso é um sinal de que as senhoras e senhores deputados prescindem da terceira ronda. Depende das respostas. É legítimo. Portanto, sim senhor, se houver inscrições para a terceira ronda, naturalmente recebê-las-ei e faremos a terceira ronda. Sr. Doutor, faz favor, 9 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Reis, eu mais uma vez tenho que insistir, o Sr. Deputado leu coisas que eu não disse ou fez extrapolações que não são logicamente devidas daquilo que eu disse. Primeiro, eu não disse que o povo aguenta coisa nenhuma. Aliás, o que eu disse e que é razoável inferir da minha intervenção inicial é que há pessoas que vão conseguir aguentar, há pessoas que vão conseguir aguentar com muita dificuldade e vai haver pessoas que provavelmente não conseguiram aguentar. Portanto, eu não disse isso e obviamente, há situações diversas no universo e, obviamente, quem sou eu para menosprezar as dificuldades dos outros? Quer dizer, cada um sabe de si, cada um é que sabe as dificuldades que enfrenta e, obviamente, vai haver uns mais folgados, outros menos folgados. Agora, também temos que ter presente, também como eu disse no início, que este choque económico implica uma perda de rendimento para toda a sociedade. Isso é incontornável, não há forma de superar isso, não há forma de evitar isso. A única coisa o risco que se corre é que, se entrar por caminhos contraproducentes, podemos agravar essa perda por muito mais anos do que suportá-las apenas num ano. A outra coisa também, que é uma extrapolação que não é devida, é dizer que os bancos não estão dentro. Pelo contrário, mas manifestei aqui a maior disponibilidade para discutir aquilo que seja necessário, mas é preciso saber o que é que estamos a discutir. Eu não fui confrontado com nenhuma coisa concreta, fui confrontado com coisas em abstrato e eu em abstrato respondi, digamos, adequadamente. Agora, também, como sabem, nós temos andado a conversar com o Governo tem presente uma iniciativa legislativa também, que tem sido pública, nós temos estado a colaborar com o Governo no desenho dessa iniciativa. Obviamente não estamos a negociar, porque nós não somos uma parte, o Poder Legislativo está apenas no lado, não está dividido e, portanto, o Poder Legislativo pertence à Assembleia e pertence ao Governo, mas temos dado a nossa colaboração na medida do possível e continuamos a ter essa disponibilidade. Nós não usamos a comunicação social para transmitir mensagens e talvez isso possa fazer inferir a ideia de que nós estamos desinteressados. Pelo contrário, nós tivemos, e aliás o Sr. Ministro das Finanças já reconheceu isso publicamente por mais do que uma vez, que nós temos estado interessados e envolvidos e empenhados e viemos aqui e viremos as vezes que forem necessárias para discutir coisas concretas que possam entender ser úteis. E já agora também para dar a ideia de que os bancos estão dentro e estão envolvidos, o relatório do Banco de Portugal de há pouco tempo referia que o número de renegociações do crédito aumentou de forma significativa. Portanto, o número já concreto, portanto, antes de começarmos estas discussões, já tinha aumentado muito significativamente, o que mostra que a banca está dentro, portanto, a banca está envolvida naquilo que pode. Sr. Deputado Carvalho, a minha resposta mais franca é que eu não sei responder exatamente à pergunta concreta que fez, porque isso há de depender das práticas bancárias em vários lados. Daquilo que eu julgo saber,
os seguros de vida vão sendo ajustados à evolução do próprio risco, quer à evolução do crédito em falta, portanto, isso vai sendo ajustado. Acho que até que isso hoje já é uma obrigação legal, portanto, que os bancos são obrigados a ajustar isso, e, portanto, a prestação do seguro de vida vai diminuindo. Não sei se há algum ajustamento em função da esperança média de vida. Mas o seguro é feito por companhias de seguros, não são os bancos. Eu percebo a venda ser em pacote, mas o seguro, isto é, o produto de seguro é fornecido pelas companhias de seguros e, portanto, as condições com que eles avaliam o prémio de seguro são elas que avaliam, e o prémio de seguro vai para as companhias, não vai para a banca. O Sr. Deputado Filipe Melo, de alguma forma, enfim, na resposta que dei ao Sr. Deputado Carlos Reis, já respondi. A APB e os seus associados estão interessados em colaborar. Nós temos dado, digamos, a nossa colaboração sempre franca, sempre que ela nos é pedida, sempre que nos parece haver oportunidade, nós apresentamos propostas concretas e, enfim, insisto neste ponto, não me levem a mal, dizer que nós não fazemos propostas através da comunicação social, porque entendemos que isso é contraproducente. Isto não envolve nenhuma crítica a quem faz de outra maneira, porque as funções, digamos, os quadros com que cada um funciona são diferentes. Mas para nós entendemos que isso não é a melhor forma, até para poder fazer vingar algumas ideias interessantes, que essa poderá não ser a melhor forma e, portanto, poderá ser menos visível a nossa intervenção, mas não é menos presente e, sobretudo, não é menos disponível. Portanto, nós temos, de facto, nós e os nossos associados, uma grande disponibilidade. Eu há pouco ouvi, digamos, a referência às 20 mil famílias que tinham pedido apoio à DECO. Eu acho um número muito grande, fico surpreendido com um número tão grande, mas eu também irei fazer a minha investigação. Eu percebi que tentou ajudar. Acho muito difícil, até porque até porque cria um problema processual de difícil gestão. Quer dizer, para uma associação como a DECO, e daquilo que eu conheço, isto criaria um processo muito difícil de gestão do ponto de vista logístico. Nós ouvimos aqui a DECO antes e não foi dito esse número. Pois é, como digo, portanto, eu ficaria muito surpreendido. Portanto, eu normalmente, aquilo que eu tenho visto das referências, depois quando se vão ver, estamos a falar de meia dúzia de casos, que isso de facto a DECO tem capacidade para lidar com essa meia dúzia de casos. Mas meia dúzia de casos são meia dúzia de casos, não é uma situação generalizável para o setor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Bento. Terceira ronda. Muito bem, há uma inscrição para a terceira ronda, pelo que, havendo uma inscrição para a terceira ronda, haverá a terceira ronda. Aliás, já há duas inscrições. Portanto, as inscrições para a terceira ronda são por ordem de entrada na mesa. O Sr. Deputado Filipe Melo, de seguida o Sr. Deputado Jorge Mendes. Não há mais nenhuma, não? Não há mais nenhuma. Muito bem, duas inscrições, Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é só uma nota simples que me parece também de bom tom dar e que pode acrescentar algo mais aqui ao debate. O Sr. Deputado Hugo Carvalho falou, e bem, trouxe um tema a debate que é pertinente, a questão dos seguros de vida associado ao crédito de habitação. Faz todo sentido. É importante relembrarmos a outra coisa. E este estudo, esta análise, eu tenho devidamente feita e documentada. Quando há uma transferência dos seguros de vida das entidades bancárias ou das companhias de seguro que estão acopladas a essas mesmas entidades bancárias para a concorrência, há casos em que a diminuição do prémio ronda os 40% a 60% do valor anuais. Consegue-se uma poupança de 40% a 60%. E da experiência que eu tenho e do conhecimento que eu tenho, há uma instituição bancária e uma companhia que cumprem escrupulosamente, com prejuízo claro do consumidor, o que está no documento complementar às escrituras, nomeadamente quando o seguro é transferido dessa instituição para outra, que é precisamente a Caixa Geral de Depósitos e a Fidelidade. Portanto, é uma sugestão, não uma crítica, que deixa ao Grupo Parlamentar
do Partido Socialista, que fale com o Governo, uma vez que é quem detém a instituição Caixa Geral de Depósitos, e que se comece por aqui a dar um mote para resolvermos uma questão que sim, que trouxe a debate e que faz todo sentido, e que muitas vezes, há muitos casos em que o seguro de vida é quase tão grande como a prestação que os clientes pagam, nomeadamente naqueles clientes com uma idade mais avançada, em que já amortizaram muito capital, portanto o capital a amortizar é mais baixo e, com o aumento da idade, o prémio do seguro de vida vai aumentando, equilibrando em muitos casos o valor da prestação com o valor do seguro. Portanto, eu acho que é um bom mote pegarmos também nesta questão dos seguros de vida para começar a analisar o possível impacto que possa ter no pagamento final. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Mendes, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Associação Portuguesa de Bancos e toda a equipa liderada pelo professor Vítor Bento. O meu assunto não era para intervir, tem a ver exatamente com os seguros de vida. Doutor, o crédito hipotecário, quando falamos de imparidade e mal parado, nos últimos anos não tem sido uma grande dor de cabeça para o sistema bancário. E mesmo com o Covid, com as moratórias, esperávamos, tínhamos algum receio que tivéssemos aqui, que a banca tivesse aqui algum impacto, mas até ao momento creio que têm sido cumpridos, os clientes, os devedores têm cumprido com as suas obrigações. E por isso, não sendo o crédito hipotecário, digamos que uma situação dramática em termos de imparidades da banca nos últimos anos, eu gostaria e espero, o Grupo Parlamentar do PSD e todos os deputados, que a banca, as pessoas são a Associação da Banca, que também assuma a sua responsabilidade social na resolução deste problema que é premente e que nós não queremos que se agudize, mas tudo aponta para que se poderá agudizar nos próximos meses e, portanto, contamos com a banca em geral, com a Associação Portuguesa de Bancos, para também ser uma parte da solução e não só à espera que o mercado se regule de per si. Mas em relação à questão dos seguros, os seguros de vida quase são uma imposição hoje em dia no crédito à habitação. A gente pode invocar lá o desconto do spread, mas é quase uma obrigação de todas as entidades bancárias. Eu penso, já sobre isso já tenho refletido algumas vezes, que hoje em dia, em relação ao crédito hipotecário à habitação, há um excesso de garantias. Não só o valor da habitação dada a hipoteca fica abaixo do valor do mercado, quando as avaliações são corretas e são rigorosas, e depois, a seguir, ainda temos, no spread, já há uma componente de risco, da avaliação de risco do cliente, e depois temos a imposição do seguro de vida. Portanto, eu não quero dizer que existem cláusulas abusivas no crédito à habitação, mas acho que há aqui um excesso de garantias em relação ao crédito à habitação, que salvaguarda a banca e depois desprotege o cliente não só na prestação mensal, e que em alguns casos atinge metade da prestação mensal, que eu sei com conhecimento de causa própria, e em situações de aflição. Realmente temos os mecanismos de autorregulação, mas precisamos de mais do que isso. E, portanto, se a Associação não tem algo que nos possa ajudar também a uma reflexão sobre esta matéria, ou que possa ajudar no setor para que se minimize o efeito do custo do seguro de vida na prestação mensal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Vítor Bento, 4 minutos para responder às questões colocadas nesta última ronda, por favor, faz favor. Muito obrigado. Enfim, eu aqui já não tenho muito mais a acrescentar relativamente sobre os seguros de vida, eu já disse, enfim, também as limitações que tinha aqui neste momento, mas gostava só também de chamar a atenção do Sr. Deputado Jorge Mendes, que essas garantias são em posição também do regulador. O regulador exige, digamos, que os bancos tenham essa cautela de se precaver com um conjunto de garantias, inclusivamente a necessidade de constituir um ou mais contratos de seguro adequado, estou a ler. Portanto, só para dizer isso, quer dizer, quanto ao resto, tomei boa nota do que foi dito sobre essa matéria, vou também tentar informar-me melhor e, portanto, o que houver que possa ser melhorado, será melhorado seguramente. E muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vítor Bento. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim esta audição. Eu lembrava só que, no âmbito do requerimento do PSD, falta ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal, que, como sabem, será ouvido conjuntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Doutor e restantes dirigentes da Associação, agradecer naturalmente os esclarecimentos que nos trouxeram
e, naturalmente, foi também um gosto recebê-los na Assembleia da República. Bom trabalho e muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, bom trabalho e até já. Muito obrigado. Bom almoço também.